Novamente cumprimento com a paz do Senhor todos os irmãos e irmãs, integrantes aí do grupo de História da Igreja. E vamos dar continuidade então à nossa descrição aqui desse período histórico, colocado aí na nossa apostila como perseguição imperial. Então falamos primeiro acerca do Concílio de Jerusalém, os primeiros mártires, decorrente aí da perseguição dentro do judaísmo, um pouco acerca daqueles que precederam esses imperadores, com o engrandecimento do Império Romano. E agora passamos de fato ao período dessas perseguições, principiando pela perseguição na época de Nero. Você tem em tela aí perseguição da igreja, perseguição imperial, a perseguição da igreja. A perseguição aos cristãos era eclesiástica e política. Durante os primórdios da igreja em Jerusalém, os judeus foram os perseguidores. Somente no governo de Nero, entre 54 e 68 depois de Cristo, as perseguições partiram do Estado romano. Essas perseguições foram locais e esporádicas até 250 da era cristã, quando se tornaram gerais e violentas, começando com uma dirigida por Décio. Então vamos chegar até essa época da perseguição impetrada aí por esse imperador romano, o imperador Décio, ok? Mas, no primeiro momento, vamos dar uma ênfase aqui sobre essa época de Nero, com muita reverência, falar acerca desta dura época para o cristianismo, mas também uma época da produção de frutos maravilhosos, a época da manifestação de mártires que foram extremamente corajosos e que marcaram a história do cristianismo, e comunicaram para nós o que é verdadeiramente crer e confiar em Jesus Cristo acima de todas e quaisquer circunstâncias, o que é ir de fato até as últimas consequências para manter-se fiel à pessoa bendita de Cristo Jesus. Então é interessante nós estarmos investigando, estarmos analisando essas situações, essa época, para que possamos resgatar esse vigor, resgatar essa força, porque precisaremos extraordinariamente disso para nossas épocas, em que estamos vendo de fato levantar-se os ventos da perseguição, em que estamos vendo de fato começar alguns movimentos de contradição, alguns movimentos antagônicos e alguns até bastante violentos contra a fé cristã. Eu quero acrescentar aqui uma outra leitura, tá certo? Num conteúdo muito importante, muito interessante, que é o livro História Ilustrada do Cristianismo, a Era dos Mártires até a Era dos Sonhos Frustrados, Justo Gonzalez. A segunda edição revisada, estou aqui com o volume 1, editora Vida Nova. Ok? Editora Vida Nova. Vamos começar aqui pela página 39 do livro História Ilustrada do Cristianismo, falando acerca de Nero. Vamos ver o que ele pode nos acrescentar aqui em informações acerca da época deste rei. A página 39 nos diz: Nero chegou ao poder em outubro de 54 d.C., graças às intrigas de sua mãe Agripina, em seus esforços para assegurar a seu filho a sucessão do trono. A princípio, Nero não cometeu os crimes pelos quais depois ficou famoso. Ainda mais, várias das leis dos primeiros anos de seu governo foram de benefício para os pobres e os despojados. Mas pouco a pouco o jovem imperador se deixou levar por seus próprios afãs de grandeza e poder, e por uma corte que se desdobrava por satisfazer seus mínimos caprichos. Então era assim como se relacionavam com o imperador romano, de fato, o deificando, tá certo? Se comportando para com ele como se fossem mesmo figuras divinas, tá ok? Então nós teremos certamente um conflito entre a mentalidade cristã e essa mentalidade imposta nesses povos pagãos. Vamos lá. 10 anos depois de chegar ao trono, Nero já era desprezado por boa parte do povo, o próprio povo romano o desprezava, e também pelos poetas e literatos a cuja multidão ele pretendia pertencer sem ter os dons necessários para isso. Então ele tinha essa mania de querer se enquadrar dentre os artistas, dentre as pessoas com talento musical ou teatral.
Todos os que se opunham à sua vontade morriam misteriosamente, misteriosamente, ou recebiam ordens de se suicidar. Quando a esposa de um de seus amigos lhe agradou, simplesmente enviou seu amigo a Portugal e tomou a mulher para si. Todos esses fatos e muitos rumores corriam de boca em boca e faziam com que o povo sempre esperasse o pior de seu soberano. A situação estava assim quando, na noite de 18 de julho de 64 da era cristã, um enorme incêndio estalou em Roma. Ao que parece, Nero se encontrava na ocasião em sua residência de Antium, a uns 70 quilômetros de Roma. E assim que se soube o que sucedia, correu a Roma, onde tratou de organizar a luta contra o incêndio. Para os que haviam ficado sem refúgio, Nero fez abrir seus próprios jardins e vários outros edifícios públicos. Mas tudo isso não bastou para afastar as suspeitas que logo caíram sobre o imperador, uma vez que já esperavam sempre dele, né, o pior, né, em decorrência aí de muitas das suas atitudes, né, ao longo dos primeiros anos já de seu governo. A quem muitos já tinham por louco, muitos já entendiam que ele de fato era louco. O fogo durou 6 dias e 7 noites e depois voltou a se acender em diversos lugares durante mais 3 dias. 10 dos 14 bairros da cidade foram devorados pelas chamas. Em meio a todos os sofrimentos, o povo exigia que se descobrisse o culpado, e não faltava quem se inclinasse a pensar que o próprio imperador havia ordenado o incêndio da cidade para poder reconstruí-la a seu gosto, como um grande monumento à sua pessoa. O historiador Tácito, que provavelmente se encontrava então em Roma, conta vários dos rumores que circulavam, e ele mesmo parece dar a entender a sua opinião, pela qual o incêndio havia começado acidentalmente num depósito de azeite. Mas cada vez mais as suspeitas recaíram sobre o imperador. De acordo com os rumores, Nero tinha passado boa parte do incêndio no alto da torre de Mecenas, no cume do Palatino, vestido como um ator de teatro, tangendo sua lira e cantando versos acerca da destruição de Troia. Logo começou a propalar-se que o imperador, em seus desatinos de poeta louco, havia incendiado a cidade para que o sinistro lhe servisse de inspiração. Nero fez todo o possível para afastar as suspeitas de sua pessoa, mas todos seus esforços seriam inúteis, enquanto não se fizesse recair a culpa sobre outro. Dois dos bairros que, portanto, o imperador dois dos bairros que não tinham sido queimados, vamos dar sequência aqui, só trocar a imagem em tela, muito bem. Vamos lá. Dois dos bairros que não tinham sido queimados eram as zonas da cidade em que haviam mais judeus e cristãos. Olha só, interessante, né? Portanto, o imperador pensou que seria mais fácil culpar os cristãos. O historiador Tácito parecia crer que o fogo fora um acidente, portanto a acusação feita contra os cristãos seria falsa. Ele mesmo conta o sucedido. Aí temos o texto de Anais, tá certo? 1544 de Tácito. Apesar de todos os esforços humanos, a liberalidade do imperador e dos sacrifícios oferecidos aos deuses, nada bastava para apartar as suspeitas, nem para destruir a crença de que o fogo havia sido ordenado. Portanto, para destruir esse rumor, Nero fez aparecer como culpados os cristãos, uma gente odiada por todos por suas abominações, e os castigou com muito refinada crueldade. Cristo, de quem tomou o nome, foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Detida por um instante, essa superstição daninha apareceu de novo, não somente na Judéia, onde estava a raiz do mal, mas também em Roma, esse lugar onde se encontram seguidores de todas as coisas atrozes e abomináveis que chegam desde todos os cantos do mundo. Então você vê a visão crítica, né, ácida, né, depreciativa que ele tem do cristianismo. Mas mesmo assim ele é uma testemunha de que, de fato,
dessa ideia dos cristãos como responsáveis pelo incêndio era completamente falsa, né? Era completamente artificial. Apenas as pessoas se beneficiando dessa imputação de culpa, tá ok? Sem qualquer tipo de probabilidade, né? Mas se aproveitando para perseguir, uma vez que já havia o intento, o desejo, né, de perseguir os cristãos. Portanto, primeiro foram presos os que confessaram ser cristãos, e baseado nas provas que eles deram, foi condenado uma grande multidão, ainda que não os tenham condenado tanto pelo incêndio, mas sim pelo seu ódio à raça humana. O próprio crítico aqui do cristianismo, Tácito, deixa claro que a acusação era infundada e a motivação era outra, né? A motivação é, de fato, o desejo de se vingar, o desejo de lançar o seu ódio, né, sobre esse grupo da sociedade que era tido como pessoas de nenhum valor, né, como pessoas totalmente desprezíveis. Então temos aí nossos irmãos padecendo já nessa época, vítima dessas maquinações, né, vítimas desse ódio, desse preconceito, tá ok? Manifesto aí nessa sociedade na época de Nero. Essas palavras de Tácito são valiosíssimas, pois constituem um dos mais antigos testemunhos que chegaram até nossos dias do modo como os pagãos viam os cristãos. Ao ler essas linhas, torna-se claro que Tácito não cria que os cristãos fossem os verdadeiros culpados de terem incendiado Roma. Ainda mais a refinada crueldade, conforme ele acentua, né, de Nero, não recebe sua aprovação, mas ao mesmo tempo esse bom romano, pessoa culta e distinta em sua época, crê em muito daquilo que dizem os rumores acerca das abominações dos cristãos e de seu ódio pela raça humana. Tácito e seus contemporâneos não dizem em que consistiam essas abominações, que os cristãos supostamente praticavam. Aquilo que eu já havia falado, daquelas acusações falsas, né, que foram levantadas, dos cristãos serem ateus por não adorarem o imperador, dos cristãos seriam antropófagos, né, a interpretação errônea daquele texto, né, daquela fala do Senhor Jesus Cristo acerca de comer da carne e beber do sangue, tá ok? E de que eles eram niveladores da sociedade. Então tudo isso era motivo para eles entenderem serem abomináveis os cristãos. Teremos de esperar até o século II para encontrar documentos em que se descrevem seus rumores maliciosos, mas, seja o que for, o fato é que Tácito crê nesses rumores e pensa que os cristãos odeiam a humanidade. Isso se compreende se recordarmos que todas as atividades da época, o teatro, o exército, as letras, os esportes, etc., estavam tão ligados ao culto pagão que os cristãos se viam obrigados a se ausentarem delas. Portanto, diante dos olhos de um pagão que amava a sua cultura e sua sociedade, os cristãos pareciam ser misantropos odiando toda a raça humana. Tá, ok? Então, creio que somente até aqui para nós darmos prosseguimento, ok? E vermos aí outros conteúdos relacionados, então, a essa situação da perseguição dos nossos irmãos. Mas já temos essa importante contribuição de Justo Gonzalez, História Ilustrada do Cristianismo. Em tela você tem o texto Perseguições até o ano 100. Então você vai ter, nesse primeiro período, dois grandes perseguidores. Nero, sob o qual vai haver a mortandade dos cristãos e judeus em Roma, né, falsamente acusados de serem os responsáveis, né, pelo incêndio da cidade. E você vai ter o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, né, também, conforme a tradição nos indica, sendo mortos aí nessa época, né, dessas perseguições. Como já foi mesmo dito, ainda perseguições esporádicas, que depois se tornarão perseguições sistemáticas, na qual se tentará de fato eliminar, extinguir o cristianismo da face da terra. Nero, o primeiro imperador romano a perseguir a igreja. Então você tem o entendimento já de que judeus e cristãos são grupos distintos, e você tem a partir de agora um ódio crescente ao cristianismo, né, conforme já foi ilustrado aí por Bruce, né, e por Justo Gonzalez. E você tem agora um preconceito crescente e assim uma acusação que é feita a eles apenas como meio de se livrar deles, não necessariamente por se crer que eles fossem os autores, mas sim aproveitando a ocasião para
se livrar desse grupo que para eles era indesejável, né? Aí você tem até o Justo Gonzalez ilustrando a situação, uma vez que eles não participavam nem dos jogos, né, por serem em honra dos deuses, por serem em honra da violência. Agostinho até descreve no livro Confissões, experiências que ele teve quando resistia ainda à pregação do evangelho por parte de Mônica, sua mãe, e frequentou os estádios, e depois o arrependimento dele em relação àquelas práticas. Mas você tem essa situação na qual os cristãos não vão aos estádios, recusam muitas das vezes participar dos exércitos, porque também tem a questão da adoração ao imperador como uma figura deificada. Você tem as festividades, né, realizadas em honra aos deuses. Então os cristãos se recusam a participar dessas celebrações, dessas instituições, né, daquilo que era a cultura, a mais alta cultura, né, na crença romana. E assim eles tinham os cristãos como abomináveis e como odiadores de toda a humanidade. E, na verdade, olhando para essas situações, olhando para o século I da era cristã, ano 64, né, da era cristã, você vê algumas características muito presentes até na atualidade. Você vê os cristãos como de fato se resguardam de certas participações aí, dentro das organizações da sociedade de hoje. Então você tem muitos das atividades que são envolvidas com vícios, com promiscuidade, né, com algum tipo de rebelião contra, né, as instituições, algum tipo de anarquia ou algum tipo de culto, tá certo? Ou celebração de determinadas deidades, né? Então ainda hoje os cristãos são esse grupo excluído, são esse grupo odiado, né? Isso não é diferente na atualidade. Agora, claro, existem alguns contextos, em alguns momentos em que a rejeição torna-se agressão aberta. Então essa é a diferença. Então aqui você tem uma agressão violenta, descontrolada, bárbara, absurda, aberta com os cristãos. O que é feito também em países muçulmanos, o que é feito também em países estritamente comunistas, e até na Índia, né, com aquele país que professa aí essa multiplicidade de cultos, né, mas que muitas das vezes estão presentes ali naquele arranjo geral do hinduísmo, né, do panteísmo, e que rejeitam a interferência de outras religiões, rejeitando o islamismo, o cristianismo, tá ok? Então você tem aí ainda hoje, né, essa situação na qual o cristão dentro da sociedade, muitas das vezes, ele encara esse tipo de rejeição por ser seletivo, por não participar de certas agremiações, não participar de certas reuniões, tá certo? Se eximir de certas participações. Então você tem a situação presente na atualidade. Isso não muda, porque o mesmo cristão de 64 da era cristã é o cristão de hoje, que serve a Cristo em espírito e em verdade, que, como Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É a mesma dinâmica, tá certo? E muitas das vezes você encontra as manifestações da sociedade com outros nomes, mas com a mesma prática. O que era um culto a Baco, hoje é um baile funk. O que era uma celebração de determinada deidade, hoje é uma reunião para uma festa popular, mas que é votada aquele padroeiro. Pronto, é um culto àquela antiga deidade. O que antes era Diana, hoje é Nossa Senhora, não sei da onde, por aí vai. Então você tem essas diversas situações que têm nomes diferentes, estão em lugares diferentes, mas na verdade se repetem, tá ok? Então o cristão daquela época e o cristão de hoje. Aparentemente a perseguição se restringiu a Roma e seus arredores. Então primeiro foi local. Pedro e Paulo morreram nesse período, tá ok? Então você tem esses primeiros mártires. Passando de Nero, você chega a Domiciano, tá ok? A época de Domiciano. Na apostila você tem os textos que nos dão aqui o seguinte: para Nero, primeira perseguição. Você tem uma parte grifada aqui. Em 64, uma grande parte da cidade de Roma foi destruída em um incêndio. Diz que foi Nero que ateou fogo ou que ordenaram o incêndio. Dos 14 bairros de Roma, só 4 ficaram de pé. Nero apontou os cristãos como culpados do incêndio de Roma e moveu contra eles tremenda perseguição, inclusive abrindo, né, os pátios do seu palácio para festividades, para circo, entretenimento daquele povo que havia sido atingido por aquele flagelo.
e utilizava os corpos dos cristãos embebidos, tá certo? Em piche, uma coisa assim. Colocava-os em postes e queimava-os vivos para serem tochas humanas, iluminando ali à noite naqueles pátios de seu palácio. Nós temos situações tais, né? Situações desse nível de barbarismo, esse nível de loucura. Por isso que Nero foi tido pelos seus próprios compatriotas como um louco, tá certo? Como uma pessoa louca, uma pessoa descontrolada. Nós tínhamos situações em que cristãos eram vestidos com peles de animais e eram colocados diante de cães selvagens para que fossem mortos a dentadas. Então tudo isso para entretenimento da massa e para a perseguição deste grupo, tá ok? Ele cita a morte de Nero entre 66 e 68, que morreu vítima de suicídio, né? Suicidou-se, tá ok? Você vai ter Nero governou entre 54 e 68, depois de sua morte sucederam no espaço de um ano 3 governadores. Você tem instabilidade, né? Instabilidade política aí na situação, onde você vai ter Galba, tá? Otão e Vitério. Galba, Otão e Vitério estarão envolvidos aí nesse período de transição de Nero para Domiciano. Ele também nos informa que a época logo em seguir, a época que se segue a Nero, entre 68 e 100, é uma época muito obscura para a história do cristianismo. É uma época muito obscura para a história do cristianismo, tá? Okay? É uma época que você não tem registros. Aí dentro dessa época encaixa o contexto histórico da queda de Jerusalém. A queda de Jerusalém com a invasão das tropas romanas, liderada por Tito, tá ok? Então ele invade Jerusalém, traz uma grande destruição à cidade, deporta muitos, escraviza, mata muitas pessoas e leva os tesouros de Jerusalém para a construção do Coliseu em Roma. Tá, ok? Você tem essa situação nesse contexto da época. Em tela você tem, primeiro, você tinha aqui atrás perseguições até 100, a perseguição estourou pela segunda vez em 95, a gente já vai abordar esse ponto. Durante o governo de Domiciano, foi durante essa perseguição que o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse, com Nero, morte de Pedro e Paulo, tá certo? Morte dos cristãos em Roma. Com Domiciano, que virá após, você terá o exílio de João na ilha de Patmos e também uma grande perseguição, tá ok? De modo geral. Então você tem aí a continuidade dessa política de perseguição ao cristianismo. E aqui você tem em tela, Nero chega ao poder aos 17 anos, graças às maquinações de sua mãe Agripina, que envenena seu pai Cláudio, mencionamos já, tá certo? Quando falamos acerca do engrandecimento do Império Romano, tá ok? Com aquelas figuras. Cláudio, então, seu pai foi envenenado pela sua mãe, pela sua esposa Agripina, né? Mãe de Nero, para que este se solidificasse aí no poder, né? Esse assumisse de fato o poder. Depois ele mesmo manda matar sua mãe Agripina, essa que matou seu pai, para ele assumir o poder. E depois ele vai e manda matar a sua mãe, bem como sua esposa Otávia, e também é responsável pela morte de Paulo, de Pedro e de muitos cristãos após incriminá-los do incêndio a Roma em 64 da era cristã. Vamos começar a trazer contribuições riquíssimas no livro que eu também apresentei para vocês na primeira aula, chamado História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Um dos grandes historiadores da época cristã antiga, tá ok? Então vamos trazer grandes contribuições aqui desse historiador ao longo dessa aula. Peço para que vocês fiquem atentos e quem tiver possibilidade, tiver interesse, adquira também essa obra, tá ok? Que ela nos fornece muitas informações acerca do alto preço pago pelos irmãos para sustentar a sua fé nessa época difícil, tá ok? Então cito aqui a primeira contribuição de Eusébio de Cesareia, Perseguição sob Nero, página 109, de História Eclesiástica. Quando Nero viu consolidado seu poder, começou a empreender ações ímpias e muniu-se contra o culto do Deus do Universo. Não constituiu, porém, nosso objetivo, no momento, registrar a perversidade de que ele foi capaz, uma vez que foram muitos os que divulgaram a versão de seus atos. Quem o desejar poderá depreender a crueldade e a loucura deste insensato
que sem motivo acumulou milhares de assassínios. A sede de sangue nele chegou a tal ponto que não poupou nem parentes, nem amigos. Igualmente tratou a mãe, os irmãos, a esposa e inúmeros consanguíneos, quais inimigos particulares e públicos, eliminando-os por vários gêneros de morte. Debite-se-lhe ainda o fato de ter sido o primeiro dos imperadores a mostrar-se contra a piedade para com Deus, Deus verdadeiro, né? O Senhor Jesus Cristo. É ainda o romano Tertuliano quem o rememora nos seguintes termos: pesquisai em vossos arquivos, verificareis ter sido o primeiro dentre os imperadores a perseguir essa doutrina, principalmente quando, subjugado, todo o Oriente mostrou-se cruel para com todos em Roma. A condenação por parte de tal chefe constitui para nós motivo de orgulho, uma vez que ele é extremamente ímpio. Ser condenado por alguém ímpio assim é, na verdade, estar ao lado de um Deus pio, né? De um Deus verdadeiro, de um Deus justo e honesto. Então, não somos de fato amigo daqueles que são ímpios. Qualquer que o conheça sabe que Nero não condenaria algo que não fosse um bem singular. Então, ele é tido mesmo como alguém devasso, né? Alguém louco, alguém perturbado. Foi também ele o primeiro de todos os figadais, inimigos de Deus, que teve a presunção de matar os apóstolos. Com efeito, conta-se que sob seu reinado, Paulo foi decapitado em Roma. Então temos aí a tradição. Aqui você tem a origem, viu, da tradição da decapitação de Paulo em Roma. Então você tem Eusébio citando Tertuliano. Então Tertuliano citando essa tradição antiga. Então é assim que chega a nós essa informação. Ela não está na Sagrada Escritura. Está aqui nos textos de Eusébio de Cesareia, que cita Tertuliano. E ali igualmente Pedro foi crucificado. Confirmam tal asserção os nomes de Pedro e de Paulo, até hoje atribuídos aos cemitérios da cidade. De igual modo, assegura-o um eclesiástico de nome Caio, que viveu no tempo de Zeferino, bispo de Roma, ao discutir por escrito com Probo, chefe da seita dos catafrígios, fala acerca dos lugares onde foram depositados os despojos sagrados dos citados apóstolos, o seguinte: eu, porém, posso mostrar o troféu dos apóstolos, se pois queres ir ao Vaticano ou à Via Ostiense, encontrarás os troféus dos fundadores desta igreja. Dionísio, bispo de Corinto, declara aos romanos que ambos simultaneamente sofreram martírio, escrevendo: numa só memória unistes o que plantaram Pedro e Paulo em Roma e em Corinto. Efetivamente, ambos plantaram em nossa cidade de Corinto e de modo semelhante nos instruíram, e também após terem juntos ensinado na Itália, sofreram um martírio na mesma ocasião. Fiz menção de tudo isso em abono da minha narração. Temos aí a primeira contribuição de Eusébio de Cesareia, nos descrevendo a situação, né, na qual chega para nós a informação de que Pedro e Paulo foram martirizados na época de Nero, esse ímpio governante, né, esse ímpio imperador, na primeira perseguição do Império contra o cristianismo. Né, uma perseguição oriunda agora do Império Romano. O Império Romano voltando-se contra a fé cristã. Inclusive ele é tido, sim, como o primeiro imperador romano que atenta uma perseguição contra o cristianismo. Ok? Nero suicidou-se em 68, seguem-se a ele em apenas um ano 3 imperadores, Gal, Baltão e Vitério, que não se sustentaram no poder devido às rebeliões. A igreja nesse interregno, né, nesse pequeno período, teve paz por 22 anos, quando muito se expandiu, inclusive o período, como é dito, período de silêncio, né, da história, mas não um período de inatividade. É sim, na verdade, um período de muito trabalho, muito evangelismo, muitas missões, muita divulgação e assim expansão do cristianismo para as terras mais longínquas, tá ok? Então, um período de muita expansão, até que venha um novo período de perseguição contra a fé cristã. Entre 68 e 100, temos um período sombrio na história cristã, não retratado por qualquer autor, conforme já foi dito, né? Ao lado você tem aí algumas ilustrações da numismática, tá ok?
ciência que trata aí do resgate e identificação das moedas. Então a moeda dos imperadores, ok, Nero, Vespasiano, a moeda comemorativa de Tito e a de Domiciano abaixo. Você terá então outros slides aí com essas ilustrações. História dos Hebreus, Flávio Joséfo, página 1381. Queda de Jerusalém, invasão do exército romano, liderado por Tito. Vamos trazer agora essa contribuição para você, tá ok? Esse período, que é tido como um período silencioso para a história cristã, ele é, na verdade, um período extremamente terrível para o contexto judaico. E aí você tem a situação na qual, dentro desse contexto, os cristãos puderam ser salvos, puderam se salvar dessa hecatombe, né, desse terrível período, porque eles creram na profecia do Senhor Jesus Cristo. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, nas primeiras movimentações das tropas romanas, os cristãos, tá certo, cientes deste alerta, crentes, tá certo, nessa profecia, eles de fato abandonaram a cidade, eles saíram, tá certo? Eles não permaneceram ali para não serem atingidos então por essa grande destruição. E aí foi a salvação de muitos cristãos e de muitos que acreditaram naquilo que os cristãos estavam informando, tá ok? Acerca desse período. Então você tem a situação na qual eles se salvaram. E aí Flávio Joséfo vai nos descrever aqui no seu livro História dos Hebreus, tá? História dos Hebreus, na página 1381, editora CPAD, capítulo 43, tá ok? Na verdade, capítulo 43, isso mesmo, do livro 6º. Vamos lá. Página 1381. Subtítulo: Tito entra em Jerusalém e admira, entre outras coisas, as fortificações, mas particularmente as torres de Hípicos e de Fazael, e a de Mariana, que ele conserva, mandando destruir tudo ao mais. Tito entrou na cidade e admirou, entre outras coisas, as fortificações, contemplando com assombro a potência e a força das torres, bem como sua beleza. Os tiranos, por fim, foram bastante imprudentes em abandoná-las, depois de ter observado atentamente sua altura, largura, sua altura, largura e grandeza extraordinária das pedras e a arte com que tinham sido unidas umas às outras, exclamou: bem parecia que Deus combatia por nós. Ele expulsou os judeus destas torres, pois não há forças humanas nem máquinas capazes de expurgá-las. Disse várias coisas aos inimigos a esse respeito, e pôs em liberdade todos os que os tiranos lá tinham deixado presos. Mandou depois destruir tudo ao mais e conservou somente essas soberbas torres, que serviam de monumentos à posteridade, recordando a felicidade sem a qual ter-se-lhe-ia sido impossível apoderar-se das mesmas. Então, uma informação de Flávio Joséfo do contexto da época, né, na situação de sítio e a situação, na verdade, de invasão de Tito, tá certo, a Jerusalém, e como ele contempla aí algumas de suas edificações. O que os romanos fizeram aos prisioneiros? Como os romanos estavam cansados de matar, olha só a descrição, hein? Como os romanos estavam cansados de matar e havia ainda uma grande multidão de gente, Tito ordenou que os poupassem e não os passassem a fio de espada, a não ser os que ameaçassem defender-se. Mas os soldados não deixaram de matar, contra sua ordem, os velhos e os mais fracos. Conservaram somente os que eram fortes e vigorosos, capazes de servir, e os encerraram no templo destinado às mulheres. Tito confiou-os a um de seus libertos de nome Fronto, no qual ele depositava grande confiança, com o poder de agir conforme melhor lhe parecesse. Fronto mandou matar os ladrões e os revoltosos, que se acusavam mutuamente, e reservou para o triunfo os mais jovens e mais formosos. Mandou com cadeias para os egípcios que tinham mais de 17 anos, para trabalhar nas obras públicas, e Tito distribuiu um grande número deles pelas províncias para servirem de espetáculo de gladiadores e combater contra feras. Veja aqui a situação pela qual estão passando os judeus que permaneceram ali
e se voltaram numa guerra contra Roma, né? Uma guerra aberta contra Roma. E a profecia que se cumpre então, dita por Cristo, tá ok? Que chorando sobre Jerusalém disse que quantas vezes tentou ajuntá-lo debaixo de suas asas, né? Como a galinha faz dos seus pintinhos, mas eles sempre recusaram. E aí você tem agora as consequências, né, que estão sofrendo. Vamos lá. Os que tinham menos de 17 foram vendidos. Dessa forma, enquanto esses míseros eram encaminhados como escravos, 11.000 outros morreram. Uns porque seus guardas que os odiavam não lhes deram de comer. Outros porque não o queriam fazer, desgostosos como estavam da vida. Preferiam mesmo morrer, e também porque dificilmente se encontrava trigo para alimentar tanta gente. A situação caótica, né, decorrente aí desta grande guerra, essa grande destruição. Número de judeus prisioneiros durante esta guerra e dos que morreram durante o cerco de Jerusalém. Foram feitos prisioneiros. Deixa eu só retornar aqui. Isso. Vamos lá. Foram feitos prisioneiros durante esta guerra 97.000 homens, e o assédio de Jerusalém custou a vida de 1.100.000 homens, dos quais a maior parte, embora judeus de nascimento, não eram nascidos na Judéia, mas lá se encontravam de todas as províncias para festejar a Páscoa. A situação aqui na qual há uma aglomeração de judeus da diáspora, né, que frequentam aí para participar dessas festividades, desses festejos, e não puderam mais sair por causa das movimentações rápidas das tropas romanas, ok, que decidiram invadir a cidade. Presos na cidade por causa da guerra. Como não havia lugar para acomodá-los a todos, sobreveio a peste e logo em seguida a carestia. Pode-se julgar que era difícil que aquela cidade, sendo tão grande, estivesse de tal modo povoada, que não havia lugar para tanta gente, principalmente esses judeus vindos de fora. Mas não há melhor prova para isso do que o recenseamento feito no tempo de Céstio, pois esse governador, querendo dar a conhecer a Nero, que tinha tanto desprezo pelos judeus, a força de Jerusalém, rogou aos sacerdotes que contassem o povo. Eles escolheram para isso o tempo da festa da Páscoa, no qual desde as 9 horas até as 11, sem cessar imolaram-se vítimas, cuja carne era consumida pelas famílias, que não tinham menos de 10 pessoas, algumas até 20. Concluiu-se que haviam sido imolados 255.600 animais, de onde contam-se apenas 10 pessoas para cada animal. Então, olha só a estratégia, né, que eles bolaram para esse recenseamento. Teríamos 2.556.000 pessoas, purificadas e santificadas. Não eram admitidos a oferecer sacrifícios nem os leprosos, nem os que sofriam de gonorreia, nem as mulheres que estavam no tempo incômodo que lhes é ordinário, nem os estrangeiros que, não sendo judeus de raça, não deixavam de ser por devoção a essa solenidade. Assim, aquela grande multidão que tinha se dirigido a Jerusalém, de tantos em tão diversos lugares, antes do cerco, lá se encontrou encerrada como numa prisão quando a guerra começou. Eis aí a situação que eles enfrentaram, né, durante esse cerco, durante essa guerra. Para finalizar, quantas vezes e em que tempo a cidade de Jerusalém foi tomada? Assim terminou Jerusalém no dia 8 de setembro do segundo ano do reinado de Vespasiano. Ela tinha sido antes tomada 5 vezes por Azoqueu, rei do Egito, Antíoco Epifânio, rei da Síria, Pompeu, Herodes, consórcio, e Nabucodonosor, que a destruiu 1568 anos e 6 meses depois de sua fundação. Os outros a haviam conservado depois de tomada, mas os romanos destruíram-na então pela segunda vez. Seu fundador foi um príncipe dos cananeus, cognominado Justo, pela sua piedade. Por primeiro consagrou a cidade a Deus, construindo-lhe um templo e mudando-lhe o nome de Solima para Jerusalém. Temos aí a figura de Melquisedeque. Então, Flávio José nos passando aqui essas importantíssimas informações sobre o contexto que está enquadrado, né, entre 68 e 100, no ano 70 depois de Cristo, quando as tropas lideradas por Tito invadem Jerusalém e causam toda essa mortandade.
mandam muitos para a escravidão, tá ok? Causa toda essa destruição. E então Jerusalém é derrubada, né? O templo cai e aí nós temos uma modificação no quadro histórico dos judeus, né? Você vai ter muitas pessoas, muito mais população na diáspora, tá ok? E você vai ter aí um outro tipo de relacionamento entre os cristãos e os judeus a partir desse contexto catastrófico para os judeus, tá ok? Seguindo aqui adiante, Domiciano lidera Roma entre 81 e 96 d.C. Depois de certo tempo passa a perseguir os cristãos, que em 6 dias são brutalmente mortos na cidade de Roma e na Itália de modo geral. As perseguições nessa época ainda eram esporádicas. João, o apóstolo, é desterrado para Patmos, onde Jesus se manifesta a ele e lhe revela coisas sublimes que ele registra em um livro. Por volta dessa época ocorre o fechamento do cânon do Novo Testamento, tendo sido todos os livros já produzidos que circulavam pelas igrejas, até enfim serem reunidos em uma coleção denominada Bíblia, denominada Bíblia Sagrada por Crisóstomo, tá ok? Crisóstomo é que atribui o nome Bíblia, né? Essa coleção de livros da Bíblia Sagrada, tá ok? Contendo aí Antigo e Novo Testamento. Então você tem primeiro as cartas de Paulo, formam o primeiro conjunto, depois você tem Evangelhos, Atos, cartas pastorais, cartas universais e Apocalipse, que é o último livro a integrar, tá ok? Apocalipse e 2 de Pedro, isso devido ao cuidado, né? Ao zelo que os líderes da igreja tinham na admissão desses textos. Então, o que faltava, né? O que estava sendo requerido era testemunho das comunidades. Então, as comunidades, a Bíblia não foi inventada por um grupo, nem por uma liderança, muito menos por Constantino. Muito antes de Constantino já estava constituída, já estava formada, tá ok? Então você tem a situação na qual as comunidades dão testemunho de que aquele texto tem autoridade apostólica e o próprio texto dá testemunho de sua canonicidade, tá ok? Então, nesse conjunto nós temos análise dos textos, Apocalipse, que já foi tido como um livro importante, mas foi incluído definitivamente no cânon quando, né, foi reconhecido testemunho de sua apostolicidade, testemunho de que era de fato um documento oficial, ok? Você tem essa situação aí para a época de Domiciano. Primeiramente ele não perseguiu, depois ele perseguiu intensamente, principalmente no contexto ali italiano. Trabalhou também com uma política de desterro das lideranças, né, a qual atingiu o apóstolo João, mas o tiro aí não deu certo, né, a estratégia foi por água abaixo, uma vez que João, desterrado em Patmos, foi ali mesmo que ele teve uma das mais grandiosas revelações quando Jesus traz a revelação acerca do Apocalipse. Quero trazer outra contribuição. A contribuição agora de Eusébio de Cesareia, na página 136, do livro História Eclesiástica, onde ele fala, nos descreve acerca da perseguição sob Domiciano. Veja só. Eusébio de Cesareia, página 136, a perseguição sob Domiciano. Domiciano demonstrou grande crueldade em relação a muitos. Mandou matar considerável número de patrícios e importantes personagens de Roma, sem processo regular. Inúmeros outros homens ilustres foram condenados ao exílio. É uma política praticada aí na época de Domiciano. Além dos limites do império e a confiscação dos bens sem motivo algum. Finalmente mostrou-se êmulo de Nero no ódio a Deus e na luta contra ele. Foi sem dúvida o segundo a mover perseguição contra nós, embora seu pai Vespasiano jamais houvesse concebido planos malvados contra nós. Tá, ok? João e o Apocalipse, capítulo 18. Nesta ocasião, conforme se refere o apóstolo evangelista João, que ainda vivia por causa do testemunho acerca do Verbo Divino, foi condenado ao exílio na ilha de Patmos. Irineu, ao escrever no 5º livro de sua obra Contra as Heresias, a propósito do algarismo significativo do nome do Anticristo, indicado no Apocalipse, atribuído a João, assevera textualmente a respeito de João. Se fosse oportuno revelar hoje abertamente o nome do Anticristo, tê-lo-ia proclamado o vidente do Apocalipse. Não faz muito tempo que teve a visão.
foi quase em nossa geração, pelo fim do governo de Domiciano. Olha o testemunho de Orígenes, na seu livro, né, a polêmica contra Celso, ok? Então ele fala acerca do vidente do Apocalipse, acerca de João. Naquela época, o ensino de nossa fé era de tal modo manifesto que até mesmo os historiadores alheios à nossa doutrina não hesitavam em relatar em suas obras a perseguição e os testemunhos prestados durante ela. Indicaram precisamente suas datas, narram que no 15º ano de Domiciano, Flávia Domitila, filha de uma irmã de Flávio Clemente, um dos cônsules de Roma, nesta ocasião foi também ela, com muitos outros, banidas para a ilha Pôncia, em punição de seu testemunho prestado a Cristo. A mesma punição pela qual João passou, indo para Patmos. Esta senhora, Flávia Domitila, ela é banida para a ilha Pôncio, também desterrada, né? Uma cristã dando testemunho de sua fé, e por isso foi expulsa dali. Eles não podiam suportar, né, o poder de Deus manifesto nesses homens, nessas mulheres que foram firmes no seu testemunho na sua época, sofrendo as consequências do que sofressem, mas mantendo-se fiéis. Tá, ok? Domiciano ordena a morte dos descendentes de Davi. O mesmo Domiciano mandou suprimir os descendentes de Davi. Uma antiga narração informa terem certos hereges denunciado como tais os descendentes de Judas, que eram um irmão do Salvador, segundo a carne, pois era da estirpe de Davi, pertencentes ao parentesco do próprio Cristo. Mostra o Egesipo, que afirma literalmente em determinada passagem. Ele vai falar um pouco acerca dessa perseguição, insistente perseguição aos descendentes, tá certo, de Davi. Mas não é interessante aqui para nós, já é suficiente a descrição que é dada aqui acerca da perseguição na época de Domiciano. Ok, seguimos adiante. Desde Nero a Domiciano, a igreja já vem sendo perseguida, mas não como se verá entre 250 e 313 depois de Cristo, quando sucessivas, tá errado aí, tá? Sucessivas perseguições tentarão eliminar a fé cristã. Nós temos aí decorrência da destruição do Templo de Jerusalém. Você tem provas arqueológicas, está aí no Arco do Triunfo em Roma, esta imagem. Veja aí, ao centro, você tem a menorá sendo carregada aí pelos soldados, né? O saque do Templo de Jerusalém, que vai enriquecer aí a construção do Coliseu, tá ok? Você tem a retratação desse alto relevo, que está no Arco do Triunfo, ao Coliseu. Essa arena de jogos, né, política do pão e circo, praticada aí pelo imperador, essa arena de jogos, de divertimento, tá ok? Onde foi, em muitas ocasiões, que cristãos ali lançados para combater contra feras, para serem mortos, serem queimados, deram demonstração poderosa de sua fé, deram demonstração poderosa de sua confiança em Cristo, de sua fidelidade acima de quaisquer circunstâncias. E assim também hoje os cristãos, como Paulo descreve, são como um espetáculo para o mundo. Então a sua fé, ela firmada em Cristo Jesus, a sua fé ativa, como o Tiago diz, né? A sua fé demonstrada em obras de um salvo, em obras de uma pessoa revestida do poder de Deus, ela de fato demonstra Cristo para todas as pessoas. Assim nós somos como um espetáculo no meio desse coliseu. Política do pão e circo. Receoso de que pudesse acontecer alguma revolta de desempregados, o imperador criou a política do pão e circo. Essa consistia em oferecer aos romanos alimentação e diversão. Quase todos os dias ocorriam lutas de gladiadores nos estádios. O mais famoso era o Coliseu de Roma, onde eram distribuídos alimentos. Desta forma, a população carente acabava esquecendo os problemas de sua vida e diminuindo as chances de revolta. Aí, na época nós temos o martírio, né, de Pedro, nós vimos aqui na tradição de Eusébio de Cesareia, de Paulo também. Você tem até o texto da 2 de Timóteo 4,13, onde ele fala para ele trazer uma capa, o que é um indício de que ele estava numa masmorra na época de Nero. Tá, ok? Então você tem aqui a primeira defesa, onde Paulo consegue de fato sair e fazer ainda outra viagem. Mas depois, já na época da segunda carta de Paulo a Timóteo, você vê que ele foi novamente recolhido a uma prisão, né? Foi aprisionado aí numa masmorra, provavelmente. E Pedro, conforme a tradição também imagina dizer, ele requisita ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não acha
digno de ser crucificado como o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá, ok? Então você tem essas duas tradições aí. Inclusive outra tradição que está sendo até colocada no quadro aí, está presente num livro chamado Quo Vadis, que ela diz que Pedro estava trabalhando em Roma. Quando ele percebe o endurecimento da perseguição, ele pensa em fugir. Quando ele vai pelo caminho para fugir, ele encontra Cristo vindo para Roma, tá certo? Então vindo, né, na direção contrária. Ele se surpreende com aquela visão e ele diz: Senhor, qual vades? Onde vai, Senhor, né? E aí o Senhor diz: estou indo para ser crucificado de novo. E aí, conforme essa tradição, não é uma informação, tá, totalmente segura, mas é uma tradição interessante. Aí Pedro se convence de que ele teria que ir para Roma morrer pelo martírio. Aí você tem os apóstolos, veja só, que também ao longo desta época, ao longo dessas primeiras perseguições, entregarão a sua vida a Cristo Jesus pelo martírio. Então você tem a situação na qual eles creram em Cristo para a salvação, eles foram revestidos do poder, eles foram pelas terras pregando a Cristo Jesus e também, tá certo, no fim da sua vida, no coroamento da sua obra, eles entregam a sua vida a Cristo por meio do martírio, sendo fiéis até a morte, até o fim. Você tem André, irmão de Simão Pedro, pregou o evangelho em muitas nações da Ásia. Tudo isso aqui são informações de tradição, tá ok? Por exemplo, de Eusébio de Cesareia, não é texto bíblico. Em Edessa foi crucificado de forma transversal. As extremidades de sua cruz foram fixadas transversalmente no solo. Daí o nome de Cruz de Santo André. Bartolomeu, Natanael, era natural de Caná da Galileia, homem de bom caráter, recebendo por isso elogio de Jesus Cristo. Foi um pregador que viajou por vários países e por último foi cruelmente açoitado e crucificado pelos idólatras da Armênia. Felipe, natural de Betsaida, cidade de André e Pedro, um dos primeiros a ser chamado por Jesus, a quem trouxe seu amigo Natanael. João 1, 43 a 46. Disse que pregou na Frígia e morreu como mártir em Hierápolis, no Egito. Judas Tadeu, não o Iscariotes, o Judas Tadeu, foi quem na última ceia perguntou a Jesus: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? João 14, 22 e 23. Nada se sabe da vida de Judas Tadeu. Depois da ascensão de Jesus, diz a tradição que pregou o evangelho na Mesopotâmia, certo? Atual Iraque, em Edessa, na Arábia, na Síria e também na Pérsia. Inclusive existem comunidades cristãs fortes espalhadas por lá até hoje, comunidades seculares, talvez até oriundas dessas primeiras iniciativas de evangelismo, tá ok? Também na Pérsia, onde foi martirizado juntamente com Simão o Zelote. Aí, as tradições acerca da obra, né, e do fim desses grandes heróis da fé, conforme retratado na carta aos Hebreus. Por isso que o autor teve tanta inspiração para falar acerca dos heróis da fé daquela maneira, tá ok? Mateus, filho de Alfeu, também chamado de Levi, cobrador de impostos nos domínios de Herodes Antipas, em Cafarnaum, Marcos 2,14, Mateus 9 ao 13, 10, 3, Atos 1, 13. Percorreu a Judéia, Etiópia e Pérsia, pregando e ensinando. Há várias versões sobre sua morte. Teria morrido como mártir na Etiópia. Matias, escolhido para substituir Judas Iscariotes, Atos 1, 15 a 26. Disse que exerceu seu ministério na Judéia e Macedônia, teria sido martirizado na Etiópia. Inclusive você vê interessante eles colocarem a Etiópia como ponto de referência para esses mártires, e você vê um cristianismo milenar na Etiópia. Você pode pesquisar sobre o cristianismo cópita, que tem textos sagrados muito antigos, está lá há muito tempo, tá ok? É um tanto diferente assim nas suas práticas, mas é de fato uma versão do cristianismo muito antiga, está sendo uma versão secular do cristianismo, milenar, até talvez. Simão o Zelote. Dos seus atos como apóstolo nada se sabe, está incluído na lista dos 12 em Mateus 10:4, Marcos 3:18, Lucas 6:15 e Atos 1:13. Julga-se que morreu crucificado. É interessante essa informação acerca de Simão o Zelote. Você vê uma coisa. A gente muitas das vezes tem o hábito de, por não ter maiores informações acerca da obra destes personagens, desses apóstolos, como Simão o Zelote, Judas Tadeu, talvez tenhamos a tendência de entender
ou de pressupor que eles não tenham trabalhado com tanto afinco. Mas, na verdade, a única coisa que temos que compreender, tanto da informação quanto da ausência de informação, é que a informação contida no texto é para a nossa edificação. Então, o Espírito Santo selecionou dentre as informações disponíveis, levantadas, né, os contextos, aquilo que seria útil para a edificação das gerações futuras. Não necessariamente essas pessoas, esses apóstolos, que não tiveram seu histórico registrado, não necessariamente eles não trabalharam, não agiram, não produziram algo importante. Então nós temos aqui a tradição para tentar pelo menos ilustrar, tá, ok? Mas somente a eternidade revelará o peso da obra desses personagens. É interessante porque isso também se remete a nós. Muitas das vezes a igreja ela cresce e ela se fortalece e ela se solidifica não pela obra dos grandes nomes, dos grandes evangelistas, daqueles que ocupam os púlpitos, daqueles que são convidados para os eventos. Eles, de fato, demonstram publicamente a grandeza da fé, em sabedoria, em poder de Deus, em pregação, em destaque. Mas, verdadeiramente, se a gente for analisar o contexto da igreja, né, fazer uma análise detida, né, mais minuciosa, você vai ver que a igreja ela não cresce a partir, né, dessas iniciativas. O crescimento verdadeiro da igreja é através dos anônimos. São os anônimos quem fortalecem, quem desenvolvem, quem multiplicam os cristãos. Então você tem professores e professoras de EBD que o seu nome nunca será mencionado, tá certo? Numa grande reunião, tá certo? Numa grande honraria. Mas são aqueles que pelas madrugadas se dedicam nos estudos e sanam as dúvidas de pessoas, tá certo? Dúvidas essas que poderiam trazer prejuízo à sua fé, estavam trazendo instabilidade e eles solucionaram, curaram essas feridas e que serão futuramente talvez pessoas de grande destaque, sendo eles relegados ao anonimato. Como você tem Paulo é a pessoa de maior destaque no Novo Testamento, mas o que se fala de Barnabé, que foi o seu mentor? Barnabé foi o mentor de Paulo, ok? Então, no primeiro momento, os primeiros passos, Barnabé foi fundamental para Paulo, inclusive quando Paulo vai para Tarsis e depois para Tarso, né? Depois Barnabé vai lá e busca o de lá e insere no meio dos apóstolos. Foi Barnabé que foi o acesso de Paulo para os apóstolos, tá ok? Então, o que se diz de Barnabé? O que mais se fala acerca dele? Pouquíssimo. Mas ele foi o mentor de Paulo. Quando Paulo teve um problema com João Marcos, Paulo já estava maduro na fé, já poderia seguir adiante e ainda liderar, estava liderando Silas. Barnabé fica com João Marcos. Ele será o mentor de João Marcos. Futuramente, João Marcos trabalhará com Pedro, conforme a tradição. Registrará os ensinos de Pedro no Evangelho de Marcos. Ok? Então, nos legará então esse conteúdo importantíssimo que é o Evangelho de Marcos. E Paulo também depois, falando com Timóteo, diz para vir João Marcos, que é muito importante para o Evangelho. Olha João Marcos aí. Aquele que Paulo lá atrás não aceitou que continuasse indo com eles na missão. Tá certo? Não tira a razão de Paulo. Você tem a questão de João Marcos ter abandonado eles no caminho. Mas se Barnabé não tivesse ficado ao lado dele e o mentoreado e o ajudado, prestado a assistência, futuramente não teríamos então esse João Marcos tão importante para o contexto cristão. Tá, okay? O que estou querendo dizer aqui? Simão Zelote, Tiago, o menor, Judas Tadeu, tá certo? Matias, pessoas que não têm grande destaque histórico, narrativa, de contexto, de descrição, mas não é por isso que não sejam importantes. Só a eternidade revelará o peso da obra deles, como só a eternidade revelará o peso da obra que você tem realizado para Cristo Jesus. Tiago menor, filho de Alfeu, Mateus 10:3, missionário na Palestina e no Egito, segundo a tradição, martirizado provavelmente no ano 62. Tomé só acreditou na ressurreição de Jesus depois que viu as marcas da crucificação. João 20:25. Segundo a tradição, sua obra de evangelização se estendeu à Pérsia, ao Pártia e Índia. Então você tem uma grande comunidade cristã em território indiano, em Goa, na Índia. Consta que seu martírio se deu por ordem do rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano de 53 da era cristã. Temos aí a obra de Tomé, aquele que duvidou
para que nós crescêssemos, né? Barnabé, segundo a história, foi torturado, arrastado pela cidade e depois queimado vivo. Quando Barnabé foi à Síria e a Salamina pregando o evangelho, alguns judeus, tendo se irritado com seu extraordinário sucesso, caíram sobre ele quando estava pregando na sinagoga, arrastaram-no para fora e apedrejaram-no até a morte. Seu primo, João Marcos, enterrou, aqui é dito que é seu primo, enterrou seu corpo em uma caverna onde permaneceu até a época do imperador Zenão I, em 485 d.C. Aí, parte de informações oriundas da tradição, tá ok? Timóteo, auxiliar de Paulo, segundo a tradição eclesiástica, Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso e diz que ele morreu ali martirizado quando João estava exilado na ilha de Patmos. Ele foi morto a pauladas por uma turba de idólatras que se encaminhavam para o templo para oferecerem sacrifícios aos deuses. Não é difícil visualizarmos isso a partir das experiências que Paulo já havia tido, situações de insurreição, né, de revolta, e que quase ceifaram a vida, né, do apóstolo, tendo ele que ser escondido por alguns de seus amigos, que impediram ele de ir falar com a multidão, né? Então, Timóteo provavelmente teve esse mesmo destino, trabalhando ali naquela importante cidade, tá ok? Tem até o significado, Timóteos, significa honrado a Deus, ou honrado por Deus, Timóteo. Lucas, pendurado pelos pagãos em uma oliveira, pelos idólatras sacerdotes da Grécia. O evangelista Lucas, apóstolo João, por ordem do imperador tirano, foi lançado numa caldeira de azeite fervendo e por um milagre saiu ileso. Depois disso, foi desterrado para a ilha de Patmos, a fim de trabalhar nas minas de carvão. Em Patmos lhe foi revelado as profecias dos últimos dias, ou Apocalipse. Depois da morte do imperador, tá certo? João foi solto e voltou para Éfeso, de onde escreveu o evangelho que leva o seu nome e as 3 cartas que também levam o seu nome. Morreu de forma natural, com idade avançada. Temos aí tradições acerca de João ter saído de Patmos e ter voltado para Éfeso, lá morrendo de velhice, tá certo? O único, né, que morreu desta maneira. Ok? Eu vou encerrar por aqui, porque já temos 1 hora de gravação. Vou dar continuidade depois, falando acerca da continuidade da perseguição. Vimos os primeiros 2 perseguidores, né, que foi um período de grande perseguição contra o cristianismo. Depois deles virá um pequeno período de tranquilidade, bem pequeno mesmo, tá ok? Com alguns imperadores que não se levantam de forma muito veemente contra o cristianismo, até que depois a perseguição é retomada, tá ok? Na época de Sétimo Severo. Aí você tem essa estrutura, conforme está em tela, né? Dinastia dos Flávios, equilíbrio econômico e relativa tranquilidade. Vespasiano, Tito, que invadiu Jerusalém, Domiciano, que desterrou João para Patmos, tá ok? Perseguidor do cristianismo. Dinastia dos Antoninos, estabilidade e governos prósperos. Teremos Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Pio, Marco Aurélio e Cômodo. Então, alguns destes não levantarão uma perseguição muito extensa, mas essa perseguição se dará também. Teremos também alguns mártires durante essas épocas aqui. E na época de Sétimo Severo, a perseguição retoma com toda a força. Dinastia dos Severos, crise de poder, distúrbios nas fronteiras, problemas econômicos. Sétimo Severo, 193 a 211, Caracalla, 211 a 217, Macrinus e Diadumenianus, tá certo? 217 a 218, Heliogabus, Seleuco, Urânio, Gélio Máximo, Verus, 219, 222, Severo Alexandre, 222 e 235. Essas figuras aí que ocuparam o trono de César, tá ok? E que perseguiram então a fé cristã. Vamos tratar melhor acerca deles na nossa próxima aula. Agradeço por você ter permanecido conosco ao longo dessa aula. Que o Senhor continue abençoando sua vida poderosamente. Curta o vídeo, compartilha, inscreva-se no canal e continue conosco ao longo dessa jornada, estudando acerca da história do cristianismo e trazendo para nós esse enriquecimento do exemplo desses heróis da fé que glorificaram a Cristo com as suas vidas até o fim. Em nome do Senhor Jesus. Acabei, filho. Acabou?
Acabei. A outra eu vou continuar depois. A garganta já tá queimando.